Uma cidade fantasma construída no meio do Pará pela Ford e uma lição sobre autossabotagem e falta de cultura de trabalho que afeta o Brasil até hoje. Era o final do ciclo da borracha no Brasil, Estados Unidos em processo de expansão econômica. Henry Ford, na sua pira de verticalização, resolve fazer uma super fábrica de borracha no interior do Pará. Ford caiu na conversa de um sujeito chamado Jorge Dumont Vilares, parente do Santos Dumont. Esse Jorge Dumont, que era um baita de um malandro, conseguiu vender as suas terras que ele tinha ganhado do governo do Pará para o Henry Ford. O Ford se empolga com o projeto, pega seus melhores engenheiros, manda a equipe vir pro Brasil, traz equipamentos de barco até aqui e aí, no meio do nada, ergue-se uma cidade, a cidade de Fordlândia. Mal ele sabia que esse lugar talvez fosse mal assombrado. Conforme se iniciava a produção, ele resolveu implementar uma cultura muito americana de produção. Foi proibido alguns elementos centrais da cultura local, como a farra com a mulherada, cachaça, peixe e farinha. Ele trouxe dos Estados Unidos também a cultura alimentar deles, como mingau de aveia. O choque cultural foi muito grande. Os brasileiros não se adaptaram ao regime de trabalho, nem à comida. A população local, que não estava adaptada ao modelo capitalista de trabalho, organizou rebeliões contra os americanos. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o fungo que destruiu as seringueiras brasileiras e as novas oportunidades lá na Ásia fizeram com que a Ford focasse em outro continente. A história termina igual um filme de terror, e o que restou ao fim foi um cemitério, tanto de indústria quanto de pessoas, perdido no meio da floresta, mostrando que o sonho do capitalismo às vezes pode terminar em uma grande desilusão. A cidade mais bem urbanizada do Pará não foi feita por brasileiros. Eu tô na cidade de Belterra, no Pará, uma cidade fundada pelos americanos da Ford, com o objetivo de plantar seringueiras, extrair borracha e enviar para a fábrica deles nos Estados Unidos. Essa cidade foi planejada e montada em 1934, logo após o fracasso de Fordlândia, também aqui no Pará. Como vocês podem ver, as casas seguem aquele modelo bem clássico americano, as casinhas de madeira, todas elas planejadas. As calçadas, vejam só o espaço, muito extenso, permitindo que as pessoas tenham uma área verde na frente da casa delas. As ruas, também podemos ver, extremamente amplas. Esse modelo de urbanização planejada destoa muito do modelo de cidades que nós temos aqui na região norte. A preservação de Belterra nos ensina algumas coisas. A ideia de tratar as pessoas com dignidade no processo de urbanização faz com que as pessoas cuidem melhor da sua cidade. No geral, a via aqui e o entorno da cidade é bem mais bonito do que as outras cidades da região. Outra coisa que eles mantiveram dos americanos, a tradição de hastear a bandeira na frente da própria casa. Isso parece ou não parece uma casa americana? Só é uma versão brasileira e amazônica. Os americanos mandaram trazer não só as casas, mas praticamente todos os implementos urbanos, incluindo os hidrantes. Esse aqui, por exemplo, veio de Michigan, justamente o estado em que fica Detroit, onde a Ford fica. Me espanta que aqui, diferente de outras experiências urbanas brasileiras, a arquitetura local não tenha sido destruída nem favelizada. E o próprio pavimento público e as calçadas que foram trazidos aqui nos anos 30 do século 20, ou seja, há quase 100 anos, ainda estão de pé, diferente das cidades brasileiras que vivem quebradas porque a gente investe mal em infraestrutura. Esse aqui é outro elemento típico da urbanização americana, aquela caixa d'água que você vê nos filmes, você já deve conhecer, ou não é? No final, a lição que Belterra nos deixa, por mais que o projeto em si tenha fracassado, é de que a boa urbanização, o bom investimento em cidades bem feitas, gera cultura. Cidades mais bonitas costumam ficar mais bem cuidadas, e cidades mais bem cuidadas costumam ter pessoas mais felizes. É triste que precisou vir um americano no meio da Amazônia para mostrar que dá para fazer uma urbanização melhor do que a gente costuma fazer. Mas que isso sirva de inspiração, ao menos, para que os novos governos brasileiros, isso inclui o meu, reurbanizem o nosso país de modo a ter cidades mais bonitas e funcionais. Cara, Fordlândia é um filme, eu faria, um filme de terror do estilo, aquele filme sueco, Midsommar, chamado Fordlândia. Cara, um filme de terror, cara, porque assim, são os americanos chegando, a gente faz o filme sob a perspectiva dos americanos, da cidade deles sendo, a malária chegando, mas não era malária, sabe? Entendeu? Cara, o cemitério que eles vão construindo, e, mano, e não para de fabricar cruz. Foram centenas e centenas de mortos ali. Bizarro. E assim, a experiência, ser um americano dos anos 30, o que você tá fazendo ali? Diz que realmente eles faziam hambúrguer, eles faziam as festinhas deles, eles tentaram criar uma cultura americana lá. E a galera se rebelou, a galera fez uma rebelião. E eu fui ver assim, qual era o regime de trabalho abusivo? 8 horas de trabalho. Começava às 9 e saía às 5. Não vi nada. O abuso era trabalhar. Assim, a galera se rebelar, porque se rebelaram contra a comida. Cara, a comida que ele trouxe, tem um americano que tava fazendo uma série sobre isso, tem as latas, era basicamente comida da fábrica de Detroit. Era a mesma comida, eles queriam padronizar em tudo. Então eles trouxeram tudo, por exemplo, os pêssegos de Michigan. Então eles trouxeram pêssego em calda de sobremesa. Se você olhar pro nível de desnutrição que o Brasil passava nos anos 30, o cara tava dando comida boa pra eles. Pão realmente tinha mingau de aveia, carne mais pouca,
feijão enlatado, tinha ovo mexido de manhã. Tipo assim, comida, sabe, comida saudável. Você resolvia a desnutrição ali. Pra galera que tá nos ouvindo aí, Fordlândia foi uma experiência muito maluca em que o Henry Ford foi enganado pelo primo do Santos Dumont. O primo do Santos Dumont engana o Henry Ford. São essas pessoas... Sobrinho do Henry Ford, não, sobrinho do Santos Dumont, encontra o Henry Ford nos Estados Unidos e ele convence ele a fazer a borracha para os pneus do Ford T, para as fábricas da Ford, lá aqui no Pará, né? E aí ele tinha ganhado umas terras do governo paraense e falou, é isso, eu vou enfiar essas terras nesse gringo trouxa. E os gringos... $125 mil na época. Foi 100... Como é que é? Conte aí. $125 mil na época. Conte os detalhes aí. O detalhe é o seguinte, o governo brasileiro, o governo do Pará, ele doava terras para quem quisesse fazer alguma coisa. E isso foi na região do Tapajós, né, do rio Tapajós. Eles doaram para ele, ele foi lá, pegou a doação de 1.000 hectares de terras, foi para os Estados Unidos e vendeu para Henry Ford por $125 mil. Foi exatamente isso. Ele pegou de graça e vendeu. Achando pouco, depois da história de ter dado tudo errado em Fordlândia, de a revolta da panela, do quebra-panela, teve o surto de malária que dizimou a turma de Fordlândia. Mas assim, não é que morreu 10 pessoas, tem que imaginar assim. Deixa eu ver. Não é que morreu 20 pessoas, imagina se morreu 30 pessoas numa fábrica, um negócio, né, Sim, assustador. A gente tava contando, assim, contagem básica, morreu mais de 400 pessoas ali naquele cemitério. Tinha mais e morreu todo mundo que vivia, né? Você via que morria, era criança. Tinha lá túmulos que nem tinham nome, era só filho do Antônio. E ali a 1930. E eram pilhas e mais pilhas. Tanto que até agora, para os locais poderem enterrar as pessoas que morrem hoje em dia ali, que tem pouquíssimas pessoas na cidade, eles têm que meio que violar as lápides, porque não cabe no terreno do cemitério assim. E tem que tirar as lápides, jogar num canto. Porque assim, é muita gente, é assustador. Criança, né? Total. Muita criança, muito adulto, tem umas cruzezinhas pequenininhas assim. É assustador. Assustador. E tudo da mesma época, assim. Né? E aí, outra coisa, a fábrica, quando você vai pros detalhes, né? Que é uma coisa... quando você vai pra fora do Brasil, é sempre um choque quando você vai pra um país de primeiro mundo. Eu fui a primeira vez pros Estados Unidos. Eu não ligava muito nisso, mas era um choque. Qualquer coisa era um choque, tipo a estrutura do aeroporto, a estrutura, os viadutos que você saía quando você pegava e rodava. E aí quando eu fui pra Nova York depois, em 2001, 2002, também foi nossa. Aquele mar de prédio e tudo muito bem feito. Quando eu fui pra Europa, o susto continuava. E a coisa que você começa a reparar é que a qualidade dos materiais que vão em qualquer coisa é melhor. Por exemplo, você vai pra uma escada de ferro. Escada de ferro. A escada de ferro que a gente usa aqui no Brasil, a chapa é meio fina, a chapa não tem tratamento, a pintura tá mal feita. A solda mal feita. A solda tá mal feita, não tem acabamento. Sabe, um poste. Como é que chama a mão francesa que vai no poste? É mal feita. É mão francesa, não é é uma sapata fundida que os caras usam lá. Aqui é uma mão francesa frágil. Então, quando você vai reparando no detalhe da infraestrutura, o tubo que você vai usar tem uma parede mais fina. Tudo aqui, a infra é pior. A fábrica da Fordlândia, lá em Fordlândia, a gente subiu, a escadaria que você subiu. Você viu a chapa da escada? A grossura da chapa? O corrimão em conexão não é um tubo soldado, é uma conexão cara, assim... de 90 anos. Exatamente, tem 90 anos, tá rígido. A única coisa que tá rendendo aí, que tá caindo, é a parte de madeira. Que lógico, a madeira... mesmo assim, eu piso madeira. Né? A piso de madeira é madeira de lei. Tá a grossura da madeira. Tauba. Então assim, é porque não tem manutenção. Porque o resto da fábrica é uma fábrica de estrutura metálica de boa. Então tem uma coisa maquinário lá. Maquinário. Nossa, não, maquinário se girasse de novo ainda funcionava. O que tem assim é que, como eu vejo que no Brasil as pessoas, quem tá no poder não se importa. Então as coisas não são feitas para durar. As coisas são feitas para entregar. Então a infraestrutura urbana no Brasil, ela é uma então o asfalto é uma a calçada é uma o semáforo é uma o cabeamento é uma tudo é uma porque quem faz não tem carinho pelo aquilo. Quando os americanos foram lá fazer Fordlândia e depois Belterra, o carinho que os caras botaram para fazer é muito maior do que a gente, sabe? Vem um cara aqui, ele não mora aqui e ele faz um negócio mais bem feito. Isso que você fica... Porque ele bota um pouco mais de carinho na infraestrutura, imaginando que aquilo vai durar.
Aí a rua dura até hoje. Não sei se vocês viram uma das ruas lá em Fordlândia. Os caras tiveram um cuidado por alguma razão da rua não ser canto vivo, ou a calçada quadrada. A rua, os cantos são curvados, tanto da calçada quanto do pavimento. Dá um pouco mais de trabalho de fazer assim, mas era um cuidado que os caras tinham. Outra coisa, a guia da calçada mais alta, por alguma razão, o bloquinho bem feito, acho que foi feito aqui, você até já estava me mostrando. São esses detalhes de infraestrutura que mostram assim, porque um é civilizado e outro não é. Quer ver uma coisa mais bizarra? É o sistema de abastecimento de água deles. Eles só mudaram agora, tipo, há um ano atrás eles mudaram o local, porque a estrutura tá cedendo, tá caindo. Tá riando assim, tá caindo pra dentro do rio. Aí eles fizeram uma estrutura nova, mas durou quase 90 anos. Sim. A estrutura de água. E a caixa d'água é espetacular. É espetacular. A caixa d'água, a gente filmou lá, a caixa d'água tá de pé, mas tá assim, até hoje. Se a gente quisesse subir, ela é extremamente alta, ela é hiper segura pra subir na caixa de água. E parece que assim, a gente tá falando de aliens, né? Não, vieram os aliens americanos, fizeram uns negócios que a gente não sabe explicar. Cara, eles só fizeram estrutura metálica. É a qualidade da engenharia da época, a engenharia dos anos 30. Se você for em qualquer capital brasileira, assim, tirando alguma outra, mas a 90% de capital brasileira tem caixa d'água com infiltração, caindo, vazamento de água, tem tudo. Caixa d'água cedendo, caindo, tem. Mas lá em Fordlândia tem uma lá, bem maior que as que tem na capital, funcionando. Mas é um negócio de doido, Renan. Imagina ali barcos e barcos chegando em 1930 por esse rio, Rio Tapajós, que não tem nada por perto. Com uma estrutura pronta pra montar uma cidade. Não é que os caras eles iam ir numa loja de construção e podiam voltar. Não, eles tinham que ir com a cidade pronta nos barcos. Exato, eles foram e montaram uma bagaça de uma cidade. Aí vem e fala assim, por isso que eu fico, Renan, desfavelizar é difícil. Cara, os caras montaram uma cidade pra 4.000 pessoas no meio do nada. Não havia nada ali. Mas assim, será que havia conexão por estado ou tiver tudo de barco? Deve ter vindo tudo de barco. Não, foi tudo de barco. Tudo barco. Aí assim, veio um americano nos anos 30. Por isso que eu falo que parece assim, vieram uns ETs. Aí o cara monta aquela estrutura. A gente hoje eu não consigo desfavelizar. Não consigo arrumar uma cidade. Outra coisa. Quando você vai, por exemplo, quando você é um cidadão americano muito ativo, você recebe na tua casa os planos de investimento em infraestrutura do teu estado para os próximos 15 anos. Do tipo assim, é previsto que vai aumentar a população nessa região sul aqui da Flórida. Nós vamos ter que fazer uma faixa nova de cada lado na estrada, tá? Então essa obra está prevista daqui 5 anos, tá? A gente vai ter que fazer um viaduto novo ali em tal área. Vou ter que fazer uma alça para não sei o que. Eles têm um planejamento de quando eles vão fazer as obras no longo prazo. A gente aqui nem sabe quais obras vão fazer. E precisa, sei lá, de emenda para fazer obra. A parte da infra do Brasil é uma das maiores piadas que tem. Porque ela é uma parte essencial para você existir. E não tem. O caso do Pará, a gente tá aqui, né, tendo nossas aventuras paraenses. Você percebe que, diferente do Maranhão, você tem uma demanda do ponto de vista econômico por crescimento aqui. Tipo assim, aqui é para escoar a produção. Cara, se for explorar o agro, vai sair coisa. Se for para explorar a mineração, vai sair coisa. Se for escoar a produção, os portos, vai sair coisa. Ou seja, aqui tá tipo... o Pará é como se fosse especialmente a área ali do Tapajós, ali de Santarém. É um jogador de futebol pedindo bola, sabe, um cavalo fogoso. Me solta que eu quero correr. E o Estado brasileiro não consegue, cara. Aí você vai ver os caminhões de soja com aqueles buracos na estrada. É uma piada. Na boa, isso é uma piada. Não existe resposta que a gente possa dar. Não existe, eu tenho uma opinião sobre isso. Não tem opinião. Um jornalista me parou, cara, nem de má fé. Ele era o cara da Record. Ele fez uma pergunta sobre infra. Eu falei, o grande problema do Pará, né, tirando Santarém, não foi? Isso. Falei que era infraestrutura. Aí o cara... Aí eu falei que precisava fazer estrada, ferrovia e tal. O cara, não, mas você entende que tem questões históricas aqui? Tipo, que ainda assim, tipo, tem um quilombola aí, e aí tem uma reserva indígena a 200 quilômetros, então você não pode fazer. E eu falei, não vai... Ô, Renan, e uma coisa interessante é que mesmo Fordlândia ter dado errado, ele foi assim, cara, eu vou tentar de novo. Ô sobrinho de Dumont, me dá outro terreno aí. É impressionante, né? Aí o cara vendeu outro terreno que é Belterra. Só que a Belterra a experiência foi diferente, né? Porque tava andando Belterra, né? Não, deu errado também Belterra, assim, na questão de economia, do que ele queria fazer. Mas ficou uma herança pra cidade. Sim. Não, assim, Belterra, a urbanização em Belterra, ela faz muito sentido. E aquelas casas eram pra brasileiros, né?
As casas que a gente visitou foram casas aos moldes americanos para brasileiros. Muito decentes as casas. Não, a gente foi gravar lá no Fordlândia. E aí o Morique chegou nas cidades americanas, né? nas cidades americanas. Explica aqui as vilinhas que tinha. Tinha umas vilinhas onde os americanos dormiam, que eram separadas um pouco da cidade, assim. E aí lá tem as casas, ainda estruturadas e tudo. Aí eu sei que, se for botar assim, tinha 3 vilas de Fordlândia. Uma era dos americanos, onde só eles podiam ficar. Uma era dos técnicos e outra era dos operadores, peões. Então a gente tava na dos americanos, que é a única que não foi conservada, que tá destruída completamente. E a gente achou um senhorzinho. E a gente morando na casa do americano, né? É. Aí ele falou o que, Pedrinho? Ele falou que o pai dele tinha expulsado essas carniças de lá. E que, junto com Getúlio Vargas, Que estavam explorando os que brasileiros. estavam explorando os brasileiros. Explorando, os caras fizeram uma infraestrutura invejável. Ele tá morando até agora. Que ele mora até hoje na casa dos caras. Mas você vê como a história vira um telefone sem fio, né? Então, na visão dele, os americanos foram expulsos na rebelião. E na verdade não foi isso, os americanos foram embora. Houve uma tentativa de rebelião ali, mas depois foi pacificado, os americanos retornaram, que foi a revolta dos quebra-panelas. E o lance que os americanos começaram a desistir é que a operação, logisticamente falando, era muito ruim e tava valendo a pena mais fazer na Ásia. Quantos dias será que era pra ir, sei lá, nos Estados Unidos? Cara, mais de mês, né? Porque assim, pensa assim, qual o caminho que eles faziam? Eu tô curioso, será que eles iam por rio pros Estados Unidos também? Porque Eles viviam sempre pelo Rio Amazonas. eles subiam, mas assim, ia pro Mar do Caribe. O Mar do Caribe, eles... Eu vou pegar um mapa aqui. O Mar do Caribe, me corrijam que tá assistindo bom, galera, boa geografia, mas o rio Mississippi ele desemboca ali, né? O rio Mississippi não chega até Detroit. Assim, dava pra subir pelo rio, tá? Mas acho que não o suficiente. Eu vou checar. Vai que uma inteligência artificial saiba aqui. Deixa eu dar uma gulgada. Uma coisa que eu achei massa de Belterra, Pedrinho, é que a turma ainda hoje lá para no sinal, a cidade pequena, a turma para no sinal e atravessa na faixa. Não, isso é legal, eles têm uns costumes bem legais. A bandeira brasileira estendida, como se fossem as bandeiras americanas, né, na porta das casas. Realmente é bem legal. Limpas. As fachadas limpas, eles se preocuparam, como o ambiente é limpo, eles se preocuparam em também deixar o seu cantinho limpo, o seu espaço limpo. Né? Então cada um deles tinha um quintal muito bem bonitinho, tinha plantas, eles fizeram ali uma jardinagem básica, tinham alegorias, eles preservavam, sabe? E outra coisa massa que eu me lembro. A praça bem bonitinha a praça. Nem uma gota de látex de Fordlândia entrou em um carro Ford. Foi um fracasso gigantesco. Aqui, ó. Fordlândia foi um grande fracasso. Doenças nas árvores, problemas de plantio, mão de obra e logística impediram produção comercial. Fontes confiáveis afirmam que nenhuma gota de látex... Nossa. Belterra produziu algo, cerca de 750 toneladas em 1942 e possivelmente 1.000 toneladas em 41. Era muito pouco comparado à necessidade da Ford, cerca de 25 a 38 mil toneladas por ano. Parte desse látex pode ter sido exportado durante a Segunda Guerra, quando a borracha asiática faltou, mas não resolveu o problema e o projeto foi vendido ao governo brasileiro em 45. Eu acho que foi vendido pelo um valor mais baixo, né, do que ele comprou. Que doido, velho. O caminho era Rio Tapajós, Rio Amazonas, aí saía por Belém, Fordlândia ficava 4 dias de barco de Belém. Aí vamos lá, por mar, ia para os Estados Unidos, navios iam de Belém para portos americanos, provavelmente Gulf Coast como New Orleans ou East Coast. De lá, transporte interno por trem ou barco até Detroit. Então demorou mais ou menos uma semana, vai. Olha só, suprimentos e equipamentos iam de Detroit até Belém e Santarém por navios da própria Ford. Imagina os naviozão escrito Ford, gigante, chegando cara, assim, nossa, que muito louco, cara, muito louco. Más notícias pra nós. Que má notícia, Renan, é a Melody do Tecnobrega. Não, má notícia é que a luz azul, ela não deixa o meu rosto bonito. A boa notícia é que vai tocar o Tecnobrega bem alto aqui pra gente.